vamos falar com o coordenador deste movimento, que é da Associação Nacional dos Caminhoneiros, o Chicão, que está com a gente por telefone. E ele nos conta, né, por que os caminhoneiros decidiram realizar esse movimento. Olá, Chicão, seja muito bem-vindo ao RF News. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Olá, boa tarde, Chicão. A gente gostaria de saber por que vocês, caminhoneiros, decidiram, então, logo depois do resultado das urnas, bloquear as rodovias em 18 estados do país. Caminhoneiro é o seguinte, caminhoneiro é elo de ligação nacional. Nós estamos no sul, nós estamos no nordeste, nós estamos no centro-oeste, nós estamos nos locomovendo em todo o país. Temos a realidade do que as pessoas do Brasil desejam para o Brasil. Nós contestamos a questão do resultado, a apuração foi muito apertada. A gente, hoje, em função desse sistema que nós dispomos, não temos materialidade, não temos concretude de votos, de modo que é uma coisa que está muito difícil da gente aceitar, até porque nós, como falei inicialmente, por estarmos em todos os estados do Brasil, a gente sabe o que o povo do Brasil deseja. E o povo do Brasil não deseja o resultado que apareceu nas urnas. Então é nesse sentido que nós decidimos fazer esse movimento. Não é um movimento de caminhoneiro, é um movimento da sociedade brasileira. Os caminhoneiros apenas estão engrossando o caldo. Chicão, eu gostaria de saber se o agronegócio ele está junto com esse movimento da Associação Nacional dos Caminhoneiros. Existe alguma participação de algumas lideranças do agronegócio também? Ou não? É somente o movimento nacional dos caminhoneiros? Não, o movimento é orgânico, não tem uma organização nacional, não tem uma direção. Nós simplesmente estamos em digamos, um acordo da sociedade brasileira que não concorda de contestar, digamos, esse resultado. Né? Nós precisamos ter uma transparência maior nas nossas eleições. Nós estávamos todos alinhados no Brasil, até pelo entendimento e pelo conhecimento que a gente tem nas andanças que fazemos pelo país, que talvez esse resultado fosse adverso. E, de forma pacífica, nós estamos nos movimentando em todo o país, buscando transparência. Nós precisamos trazer à luz informações que muitas vezes nós não temos. Né? Nós deveríamos estar nos perguntando como é que o sistema eleitoral brasileiro pode ser fiscalizado, totalizado por uma empresa que está condenada nos Estados Unidos, no caso a Omicron. Né? Eu acho que se a sociedade brasileira, a justiça brasileira, a justiça de bem do Brasil, fizesse uma investigação a fundo a respeito da Omicron, talvez nós tivéssemos as respostas. Né? Existe muita dúvida com relação a isso. O Brasil é um país que se diz democrático, mas desde 1996 a democracia deixou de existir aqui quando tivemos suprimido o nosso direito de concretude e materialidade dos votos. Né? Nós temos cláusula pétrea da Constituição, artigo 37, que simplesmente é ignorado. Então eu acho que é nesse sentido, e o povo está muito descontente com o resultado. Basta ver o movimento que está em todo o país, né? Não existe uma liderança nacional, o pessoal do agro está chegando conosco, mas é justamente em função, né, dessa falta de transparência. Muitos disseram aí, muitos poderosos, muitos doutores da lei disseram que existe transparência. Não existe transparência. Não existe. Nós, brasileiros, não podemos aceitar que sejamos totalizados por uma empresa que é condenada nos Estados Unidos, né, por agir de forma ilegal e correta. Existe um julgamento, existe uma condenação. E nós aqui temos que aceitar. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que o povo do Brasil, e principalmente os caminhoneiros, estão mostrando para esse país quem, de fato, é dono desse país. Esse país tem dono, é o povo do Brasil. E não são as autoridades que querem nos impor goela abaixo de forma impositiva que existe transparência. Sim. Se existe Chicão, transparência, então nos mostrem. Só para a gente esclarecer, estamos abrindo o espaço aqui para os caminhoneiros, mas a opinião é exclusiva, então, da Associação dos Caminhoneiros. Tivemos um pleito neste domingo, então, com a vitória de Lula, e a gente abre o espaço aqui, todos os espaços estão abertos no RF News. Essa é a opinião, então, ali do movimento dos caminhoneiros que bloqueiam as rodovias em 18 estados. E aí, o que a gente gostaria de saber, Chicão, é
se há previsão, então, do retorno, né, ali realmente do trânsito, de fluir o trânsito nos locais do Brasil. Vocês têm uma negociação com a Polícia Federal? Como está o andamento dessa negociação, ou se não existe essa negociação? Gostaria de saber se vocês esperam um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o plano que vocês têm em mente? Olha, a negociação, ela está sendo muito bem conduzida no sentido da gente manter o diálogo, né? Não existe intenção de prejudicar esse ou aquele da sociedade. Agora, naturalmente que nós temos que ter respostas, né? Ou, por exemplo, alguma autoridade vem e diz, olha, é isso mesmo, vocês se acalmem, ou nós não é isso, nós temos uma outra situação que é essa, então nós estamos aguardando respostas, né? E quem tem que dar essas respostas para nós são as autoridades constituídas, né? Seja da parte de quem fiscalizou, seja da parte de quem fez a totalização, seja da parte de quem ganhou, seja da parte de quem perdeu, nós precisamos de resposta. O Brasil, os caminhoneiros, não estão fazendo movimento em 18 estados por conta de uma coisa que, estamos doideando. Não tem ninguém doideando. Nós estamos buscando voltar a trabalhar o mais breve possível. Agora nós precisamos de respostas. Essas respostas, que há transparência, de que há legalidade, que há legitimidade, investiguem a Ômicron, procurem saber da Ômicron e vocês talvez terão outras respostas, talvez mais claras do que as que nós temos hoje, infelizmente, para a sociedade. Sim, e Chicão, só para a gente dar um balanço aqui ao vivo, estamos, gente, com imagens agora ao vivo da rodovia Anhanguera, neste ponto, quilômetro 148, da região, então, de Limeira. Como vocês podem ver, essas imagens são ao vivo neste momento. Tá aí, então, a paralisação dos caminhoneiros, que neste momento parece que começa a formar um movimento ali, também em prol do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, algumas pessoas se aglomeram ali também, apoiando, então, o movimento dos caminhoneiros. A gente sabe que a eleição foi muito polarizada, tivemos aí uma vitória de Lula nas urnas, né? Por uma pequena diferença, e neste momento, então, temos essa manifestação dos caminhoneiros. Chicão, eu gostaria de saber, é realmente 18 estados? Você sabe quantos pontos estão bloqueados no Brasil? Você tem essas informações para a gente atualizar para a população? E também aqui na região de Campinas, tivemos ali a liberação de algumas, lentamente, do Trevo da Bocha. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo com a nossa repórter Thalita Souza, que vai nos atualizar também se o Trevo da Bocha já foi liberado. E eu gostaria de saber, são quantos pontos de bloqueio? As informações que nos chegam, que no Brasil nós temos 374 pontos de paralisação, né, dos vários estados, do Rio Grande do Sul, né, até lá no estado da Bahia, agora começando uma movimentação no estado do Ceará, no estado do Pernambuco também, que eu acho que ainda não estava no mapa, mas 374 é o número que nós temos agora. Na região de vocês aí, onde não tinha paralisação, agora parou Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto também está parada. E esse é o sentimento de desconforto que a sociedade tem pela falta de transparência, né? Nós não temos essa materialidade, então, por conta de termos tido um resultado muito, muito apertado, estamos esperando as autoridades se manifestarem para que a gente possa ver qual é o caminho que seguiremos, se voltaremos às atividades, se permaneceremos até que isso tudo se resolva. São 374 pontos de interdição agora em todo o Brasil, segundo o coordenador, então, dos caminhoneiros, que neste momento fala ao vivo, exclusivo, aqui para o RF News, sobre esse movimento que eles decidiram fazer. É um protesto, a gente mostra, a gente abre a opinião, não necessariamente reflete a nossa opinião aqui, mas estamos abrindo esse espaço para que eles possam mostrar, né, o que eles querem e dizer, né, quais seriam então, Chicão, essas respostas e de quais autoridades vocês esperam essas respostas, Chicão? O Brasil é um país muito complexo, né? Nós temos muitas instâncias de poder e, de modo geral, a população é quem menos sabe. O povo do Brasil está para o Brasil como os espantalhos estão para o campo. Depois que os corvos aprenderam a bicar na cabeça do cidadão brasileiro, as informações que nós precisamos, elas são muito simples. Nós precisamos de informações mais concretas. Como a eleição, tu mencionaste, foi muito polarizada,
naturalmente que existem dúvidas com relação ao sistema, né? E isso poderia ter sido resolvido se nós tivéssemos a materialidade. Infelizmente, não temos. Agora, as autoridades vão ter que nos responder, as autoridades eleitorais, as autoridades que estão na disputa, né? Porque nós observamos na apuração um padrão de crescimento do vencedor sistemático e observamos um padrão de perca de pontos sistemático. Então, não existe, né? Não existe, nós entendemos que não é por aí o caminho. Eu espero que as autoridades possam nos trazer mais luz a essa questão e a partir do momento do pronunciamento natural do presidente Bolsonaro, que foi o derrotado na eleição, nós tomaremos a nossa decisão, né? A questão, por exemplo, de aceitar ou de não aceitar, isso é o coletivo da sociedade que está fazendo esse movimento. É muito interessante deixar claro que os caminhoneiros estão apenas como uma categoria das que estão insatisfeitas. Até porque nós, como falei inicialmente, nós sabemos a realidade do Brasil. Nós sabemos, os caminhoneiros sabem a realidade do Brasil. As autoridades não sabem. Eu digo isso, assino embaixo, e é a realidade. Nós andamos no Brasil e temos conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, esperamos que as autoridades se manifestem. O presidente se pronuncie, até porque, até o momento, não temos também nenhuma informação do presidente no sentido de reconhecer ou de não reconhecer, de apresentar outra alternativa qualquer que seja. Então, os caminhoneiros esperam também uma resposta, um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se pronunciou depois da vitória de Lula. A gente deixa bem claro que a gente gosta, claro, de deixar aqui o espaço aberto no RF News, é o que a gente faz, a gente mostra todos os lados, inclusive dos caminhoneiros, e estamos abertos aqui para todas as autoridades que queiram falar também, isso não necessariamente representa a nossa opinião. Chicão, eu gostaria de saber se vocês negociam com a Polícia Rodoviária Federal, foi falado isso em alguns meios de comunicação, em algumas televisões e também nas redes sociais, ou não existe essa negociação? Olha, eu digo para vocês assim, nós temos um bom diálogo, sempre mantemos um bom diálogo, nós queremos agir sempre dentro dos princípios do respeito e da legalidade, né? Esse movimento é um movimento da sociedade brasileira dentro da legitimidade que lhe confere a Constituição. Então, naturalmente que a gente sempre está em diálogo, né? Buscando soluções possíveis para as mais variadas regiões, né? Nós temos regiões que têm demandas específicas, de necessidades específicas de algum tipo de insumo, né? Nós não temos bloqueio com relação a medicamentos, com relação a produtos de origem animal vivo, né? E, enfim, a sociedade, carros, pessoas, ambulâncias, de modo geral, nós não temos esse objetivo de segurar todo mundo. Mas a ideia é sempre manter um diálogo aberto. Agora, a posição dos caminhoneiros é assim, ó, nós precisamos das autoridades constituídas, presidente Jair Messias Bolsonaro, Tribunal Superior Eleitoral. Ah, está pronto, está claro, acabou a eleição. Não acabou. Se tivesse acabado, nós não estaríamos aqui. Estamos, por enquanto, de forma pacífica, espero que assim permaneçamos e que as respostas cheguem, né? Que nós tenhamos respostas. Sejam elas qual forem, né? Sejam elas de reconhecimento realmente do fato consumado, a vitória do presidente Lula, ou alguma contestação eventual que possa surgir baseado na legalidade que, porventura, possa existir. Chicão, muito obrigada pelas suas informações, pela disponibilidade. Eu peço a você que deixa o espaço aberto, sempre quando tiver novas informações, você nos chame aqui, que a gente abre o espaço para você falar, tá bom? Muito obrigada, eu quero esclarecer que, de acordo com o TSE, as eleições terminaram, né? Houve uma vitória do presidente Lula, que de acordo com o presidente do TSE foi uma vitória legítima nas urnas, e os caminhoneiros têm direito, né, de falar, de questionar, e a gente abre o espaço da paralisação, como ele disse, é um direito à Constituição, de fazer uma manifestação. Então a gente abre o espaço aqui no RF News, deixamos bem claro que não reflete nem a opinião aqui minha, mas sim a opinião dos caminhoneiros e nem a opinião da Rede Família, mas o nosso espaço está sempre aberto aqui, o jornalismo 24 horas aberto para a opinião, é claro, de todos os lados.